tarde, boa noite, meus caros alunos de aplicações de pesquisa de marketing. Bem-vindos a mais uma aula e esta é a terceira parte da aula de análise conjunta, ok? Muito bem, você já sabe. Aperte bem esses fones de ouvido, desligue todos esses aparelhos eletrônicos que estão por aí e que podem tirar a sua atenção. Venha comigo, reúna-se a mim em mais uma etapa nesta jornada do conhecimento da pesquisa de marketing. Você já sabe, quem entra nela não pode nunca mais sair. Então venha comigo, vamos lá! Nossa última aula e terceira parte de análise conjunta. Venha, vamos lá! Muito bem, senhores. Nós já aprendemos bastante coisa sobre análise conjunta e hoje nós vamos ver alguns detalhes a mais para entender bem o papel da análise conjunta, tá bom? Então vamos lá. Então primeiro vamos entender quando que a gente vai usar a análise conjunta. Eu já tinha falado, a análise conjunta é uma análise que tem várias aplicações, tá certo? Então, a primeira delas é quando eu quero montar um portfólio de produtos, ok? Então, por exemplo, eu quero uma linha de telefones celulares, uma linha de notebooks, uma linha de televisores, uma linha de planos de telefonia, uma linha de seguros. Eu quero uma linha de diversos produtos, ok? E eu quero segmentar esses produtos, né? Eu quero direcionar cada produto para um segmento específico. Então eu vou combinar os atributos de cada um desses produtos de uma determinada forma para formar uma linha, ok? Então isso vai me dar um portfólio de produtos. Segunda aplicação, eu quero estimar a curva de elasticidade de preço em relação à demanda, tá certo? Isso é muito importante, porque a análise conjunta me permite calcular as utilidades de um produto, na verdade, dos atributos de um produto. E um dos mais importantes atributos, sem dúvida nenhuma, é o preço, tá certo? Então, por meio de um simulador que nós vamos ver aí um pouco mais adiante ainda nessa aula, eu posso montar uma curva de elasticidade, ou seja, para cada nível de preço de um determinado produto, qual é a participação de mercado correspondente, ok? Muito bem, eu posso também desenhar planos de benefícios para empregados, como aquele exemplo que eu mandei para vocês responderem, tá certo? Mas eu posso desenhar qualquer outro produto que seja formado por atributos. Então, obviamente, isso não se restringe a planos de benefícios. Eu acho que eu cheguei a comentar em planos de transporte, né? O transporte público dentro de uma cidade, tá certo? Então, as aplicações em qualquer área são muito interessantes. Eu posso, por exemplo, veja, até mesmo escolher tratamentos médicos, né? Porque a gente sabe que cada tratamento médico tem os seus prós e os seus contras e tem os seus atributos também. A gente pode pensar, por exemplo, o tipo de medicamento, o tipo de efeito colateral, o custo de cada tratamento, a eficiência de cada tratamento, a duração de cada tratamento. Enfim, olha, qualquer produto ou serviço que você pense em atributos
é passível de ser analisado por meio de análise conjunta. Estudos de brand equity também são passíveis de serem feitos por meio de análise conjunta. E, naturalmente, o que está subjacente a tudo isso são os estudos de segmentação, em que eu vou dividir, segmentar a minha base de consumidores com base nas utilidades ou nas preferências relativas, ok? Então, basicamente, o modelo de análise conjunta tem alguns inputs, ok? Quais são os inputs? Quais são os atributos, em primeiro lugar, quais são os níveis de cada atributo. Eu vou entrar com os respondentes e com um método de análise conjunta, que não é apenas um. E qual vai ser o resultado, ou quais serão os outputs? As utilidades de cada nível, a importância de cada nível e, muito importante, o simulador, ok? A gente ainda vai falar sobre o simulador. Algumas observações, ok? Então, primeira, como é que eu tenho que interpretar as utilidades? Então, primeiro a gente tem que lembrar que as utilidades são intervalares, ok? Por quê? Porque a escala não é uma escala razão. Preferência não tem um zero absoluto, tá certo? Então, eu não posso dizer que 10 é o dobro de 5, ou de que 20 é o dobro de 10, mas eu posso dizer que 20 menos 15, que é igual a 5, é a mesma coisa que 10 menos 5, que é igual a 5, tá? Mas eu não posso dizer que 20 é o dobro de 10. Lembre-se das regras das escalas, das propriedades das escalas que a gente aprendeu lá atrás, tá certo? Sem dúvida nenhuma, quanto maior o valor da utilidade, melhor para o indivíduo, ok? Então, 15 é melhor do que 10, 100 é melhor do que 90. Outra coisa que a gente tem que lembrar é que as utilidades estão na escala da variável utilizada durante a pesquisa de análise conjunta. Então, se eu usei uma escala de 10 pontos, as utilidades estarão numa escala de 10 pontos. Se eu usei uma escala de 100 pontos, as utilidades estarão numa escala de 100 pontos e assim por diante. Se eu usei de menos 50, mais 50, menos 5 a mais 5, não interessa qual a escala que eu tenha usado na coleta de dados, as utilidades também estarão nesta mesma escala, tá certo? Lembrando que valores negativos não implicam que o indivíduo odeia. Da mesma forma, um valor alto positivo não indica que ele ama. Por quê? Porque essa é uma escala relativa e eu indico ou eu peço para o indivíduo dizer a preferência. Então, não necessariamente ele prefere aquele que ele ama, mas aquela que ele mais gosta dentro de um conjunto em que ele não gosta tanto assim. Ou mesmo uma preferência, uma utilidade negativa, também não quer dizer que ele odeia, porque ele está escolhendo a pior dentro de um conjunto de alternativas muito boas, ok? Portanto, mesmo uma utilidade negativa pode significar que ela é muito boa, mas menos preferida em relação às outras opções, tá certo? E lembre-se também que as utilidades de um atributo não podem ser comparadas com as utilidades de outro atributo. Então, eu posso calcular a importância relativa de cada atributo,
mas as utilidades de um atributo não podem ser comparadas com as utilidades de outro atributo. Então, isto é muito, muito, muito importante. Outra coisa que a gente tem que se lembrar é que a análise conjunta é um modelo aditivo. O que isso quer dizer? Que as utilidades de um produto ou dos atributos de um produto se somam, se adicionam para compor a utilidade total do produto. Lembrando, né, lá do pressuposto que a gente falou, de que um produto é um conjunto de atributos. Portanto, a soma das utilidades de cada atributo perfazem a utilidade total de um produto, ok? Então vamos ver esse exemplo bem simples aqui, baseado no nosso exame da balada, não é verdade? Então olha só. Então pergunta, olha essa balada aqui, me digam quanto que eu gosto desta balada. Então o atributo de R$70 tem uma utilidade de 5, só a cerveja 4,7, todos os estilos 6 e a utilidade total dessa balada é 15,7, ok? Portanto, eu gosto desta balada, a minha preferência desta balada nesta escala é 15,7. Agora, olhem esta outra balada aqui que é bastante diferente, mas cuja soma também é 15,7, ok? Pergunta, se eu tivesse que escolher em uma delas, em qual delas eu iria? Eu iria na primeira balada ou eu iria na segunda balada, ok? Elas têm a mesma utilidade. Portanto, do ponto de vista racional, as duas baladas têm a mesma utilidade para mim, ainda que os atributos sejam muito diferentes. Portanto, se eu quisesse escolher ou se eu quisesse montar um simulador para verificar qual das baladas este respondente escolheria, eu teria que determinar uma regra. Por exemplo, a gente poderia usar uma regra de que ele escolheria aquela balada que tem uma utilidade maior no atributo que é mais importante para ele. Então, a gente viu que, para mim, este sou eu, né, esse respondente, a música é o atributo mais importante. Portanto, uma das regras seria ele escolhe a balada que tem, no desempate, naturalmente, ele escolhe a balada que tem a utilidade maior no atributo música. Então, por exemplo, segundo esta regra, eu iria na balada 2, já que ela tem uma utilidade 7,7 em música, e música é o atributo mais importante para mim, tá certo? Então, na hora de construir um simulador, é possível fazer ou determinar esse tipo de regra de desempate, ok? Muito bem, e para que serve o simulador? O simulador vai me permitir estimar participações de mercado, porque, como eu acabei de mostrar, existem situações em que as utilidades de um produto são iguais às utilidades de outro produto, ok? E no final das contas, o que me interessa saber mesmo é qual será a minha participação de mercado quando eu decidir vender um determinado produto, não é verdade? Um dos pressupostos para que eu possa estimar a participação de mercado
é que a análise conjunta tenha incluído também os concorrentes. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma análise conjunta de telefone celular, então se eu fizer uma análise conjunta só de uma marca, por exemplo, a minha marca, vamos supor, Samsung, naturalmente eu vou saber a participação de mercado de cada um dos meus produtos dentro de uma linha. Mas se eu quiser saber a participação de mercado da minha marca Samsung dentro do mercado, então aí eu precisaria incluir todas as marcas do mercado para calcular a participação de mercado da minha marca, tá certo? Muito bem. Então, a ideia do simulador é construir cenários competitivos e prever que produtos os respondentes escolheriam em determinadas situações. Por exemplo, preço R$1.000, câmera 2, pixels 200 e sei lá, alguma coisa assim, tá bom? E aí eu poderei acumular essas previsões individuais, né? Então eu vou prever o que cada respondente escolheria, aí eu vou acumular essas escolhas e calcular a participação de mercado. Isso vai ficar um pouco mais claro durante a aula, quando eu mostrar como é que se faz um simulador, ok? Lembrando, participação de mercado é uma escala razão, em outras palavras. Se um determinado produto tem uma participação de 0, de fato ele não vai vender absolutamente nada naquele mercado, naquelas condições. E se um produto vai vender 10% do mercado, ele vai vender o dobro do que venderia um produto que tenha a participação de mercado de 5%. Então, embora as utilidades sejam intervalares, a participação de mercado de um simulador é uma escala razão, tá certo? Então, o que é este simulador? Então, vamos pegar esse exemplo ainda bastante simples da nossa balada, em que eu teria, por exemplo, 200 respondentes. Certo? Então eu monto um conjunto de ofertas. Por exemplo, nesse exemplo simples aqui, eu montei 5 baladas apenas. Balada 1, 2, 3, 4 e 5. Cada uma com diferentes atributos. Então, por exemplo, a balada 1 custaria R$70, não ofereceria nenhuma bebida e a música seria forró. A segunda balada custaria R$120, ofereceria apenas cerveja e tocaria todos os tipos de música e assim por diante. Veja que agora o simulador é feito com produtos reais, não tem nada a ver com a análise conjunta, com aquelas 9 opções lá da análise conjunta. Não tem nada a ver, ok? Aquelas baladas lá da análise conjunta, elas só servem para o cálculo das utilidades, por isso que elas são construídas daquela forma especial, usando análise ortogonal, ok? Para que eu possa combinar todos os atributos entre si, para que eu possa calcular a utilidade. Esse é o único objetivo da análise conjunta, calcular as utilidades. E para que eu possa fazer isso da melhor forma possível, é muito importante que eu estabeleça todos os trade-offs possíveis que o consumidor teria no mercado. Mas na hora de se construir um simulador, eu esqueço aquilo lá, esqueço completamente a análise conjunta. Eu vou trabalhar apenas com produtos reais, verdadeiros, ok? Em outras palavras, no meu simulador eu não vou oferecer um produto
que tenha todos os atributos no máximo e o menor preço. Não, não é possível. Isso não existe. Esse produto não é uma oferta viável, porque eu vou ter prejuízo, na verdade. Então, eu sei que se eu der tudo pelo menor preço, eu vou ter uma altíssima participação no mercado, mas isso não é viável, na verdade. Então, essas baladas que a gente está vendo aqui nesse simulador são baladas mais realistas, não é verdade? Então, por exemplo, quando eu não ofereço nada, a balada custa R$70, porque é isso mesmo. Se eu não vou oferecer nada, eu não posso cobrar 170, então tem que cobrar mais baratinho. Por outro lado, a balada mais cara, que é a de 170, é aquela que vai oferecer cerveja mais destilados, tá certo? Por quê? Porque é mais caro, ok? Então eu vou fazer combinações realistas, tá bom? Da mesma forma, quando eu incluir no meu simulador os produtos dos concorrentes, eu vou incluir os produtos que existem no mercado, que eles já oferecem, ok? Eu não vou inventar o produto dos concorrentes, porque os produtos dos concorrentes já existem, eles já estão lá, já estão competindo. E eu quero saber como é que eu vou superar os meus concorrentes. Portanto, naturalmente, eu tenho que incluir os produtos dos concorrentes que já existem no mercado e incluir os meus para ver qual seria a minha participação no mercado quando eu entrasse com as minhas ofertas, tá bom? Muito bem, então o que eu faria, né? Eu pegaria todos esses produtos e calcularia a utilidade total de cada balada baseado nas utilidades parciais. Então, por exemplo, para esse indivíduo 1, a balada 1 teria uma utilidade de 4,5. Por que 4,5? É a soma da utilidade do indivíduo 1 para 70, nenhuma bebida e forró. Para o mesmo respondente 1, a balada 2 teria uma utilidade de 5,8. Para esse mesmo indivíduo, a balada 3 teria uma utilidade de 6,2, 8,5 a quarta balada e 9,5 a quinta balada, certo? E muito bem, se esse indivíduo fosse um indivíduo racional, e esse é um dos pressupostos da análise conjunta, que as pessoas tentam maximizar a sua utilidade, ele escolheria a balada 5, porque é aquela balada que maximiza a sua utilidade, é a balada com maior utilidade. Para o respondente 2, vamos supor que o respondente 2 tenha outras utilidades, né? Então, o respondente 2 valoriza a balada 1, a preferência da balada 1 é 8, da balada 2 é 4,5 e assim por diante. Provavelmente o indivíduo 2 tem um perfil muito diferente do indivíduo 1, porque o indivíduo 1 queria a balada mais cara, o indivíduo 2 queria a balada mais barata. Provavelmente eles são até de segmentos de mercado diferentes. Muito bem, então o indivíduo 2 escolheria a primeira balada. E assim por diante até, por exemplo, se a minha pesquisa tiver 200 respondentes, então eu vou calcular para cada um dos 200 respondentes e ver qual seria a escolha para cada respondente. Muito bem, agora eu posso pegar todas essas escolhas, acumular e calcular participações de mercado relativas entre os respondentes da minha pesquisa e inferir que a participação de mercado dentro dessa minha amostra seria a mesma no mercado. Então, por exemplo, eu poderia estimar que a participação no mercado da balada 1 seria, por exemplo, 22%, da balada 2, 15%, da balada 3, 18%, 26% e 19%. E agora eu vou decidir qual ou quais das baladas eu vou oferecer para este mercado, tá certo? Nesse caso específico, né? Então era um mercado fechado, né? Os alunos, por exemplo, de uma escola. Então, nesse mercado eu pressupus que não havia concorrência, ou a concorrência era entre as possíveis baladas. Quando eu vou para o mercado, naturalmente eu tenho
concorrentes, tá bom? Nesse simulador, o que eu fiz? Né? Eu assumi que o respondente escolheria a balada que lhe desse a maior utilidade, ok? Então isso é uma regra, a regra da primeira escolha, ok? Então o indivíduo escolhe um único produto dentre várias alternativas e ele vai escolher aquele que lhe dá mais utilidade, né? Então o indivíduo 1 teria 5 baladas à sua disposição e ele vai escolher a balada 5. O indivíduo 2 tem 5 baladas à sua disposição e vai escolher a primeira e assim por diante. Então, cada indivíduo só escolheria um produto dentre um conjunto de ofertas, tá certo? E aquela que lhe dá maior utilidade. Entretanto, em algumas situações, não é necessária, esta regra não é necessariamente verdade. Ela é verdade, por exemplo, quando, primeiro, a minha amostra é muito grande ou quando os consumidores sempre apenas compram um produto dentre as ofertas. Por exemplo, um carro. Eu só compro um carro de cada vez. Eu só compro uma casa de cada vez. Eu só compro uma televisão, enfim, eu só compro um de grandes produtos. Mas, vamos pegar, por exemplo, o caso de produtos de conveniência, né? Sabonete. As pessoas não compram apenas um sabonete o ano inteiro, ok? Elas compram várias marcas de sabonete ao longo do ano. Dentro de um conjunto, não é verdade? O que a gente chama de conjunto considerado ou conjunto de consideração. Então, algumas pessoas compram 2, 3, 4 marcas diferentes. Creme dental, 2, 3, 4 marcas diferentes. Pão de forma, 2, 3, 4 marcas diferentes ao longo de um ano, não é verdade? Portanto, as pessoas têm uma cesta de marcas. Portanto, essa regra da primeira escolha talvez não seja a melhor para determinadas categorias de produto, ok? Muito bem, então o que eu faria? Dependendo da categoria de produto, eu poderia montar diferentes regras. Por exemplo, eu vou pegar, vamos supor que o indivíduo escolhe 3 marcas dentre aquelas que têm a maior utilidade para o indivíduo. O indivíduo escolhe 4 marcas dentre aquelas que têm a maior utilidade para ele. E ele vai escolher essas marcas na proporção da utilidade de cada uma das marcas. Essa é uma regra, tá certo? Os simuladores podem ser bastante complexos, né? Eu tinha falado daquela empresa Salto, que tem um software muito bacana para fazer análise conjunta. O simulador deles é bastante potente porque pode, por exemplo, até incluir custos do produto, né? Para saber não apenas qual é a participação no mercado, mas qual seria o lucro que eu teria com um determinado portfólio de produtos, não é verdade? Que eu posso pensar, bom, eu vou oferecer esse produto aqui, eu vou ter uma alta participação no mercado, mas eventualmente ele pode não ser aquele que me dá o maior lucro, né? Então esse software permite até você colocar informações sobre custo de produto e obviamente o preço do produto para ter uma ideia de lucro, porque a ideia não é maximizar a participação no mercado, a ideia é maximizar o lucro, tá certo? Lembrando, né, sempre tem as nossas observações quando a gente fala de análise conjunta. O share de preferência, né, o share calculado por uma análise conjunta não é necessariamente igual à participação no mercado real, ok? Ou seja, se eu calculei que a minha participação no mercado numa pesquisa de análise conjunta é 20 e depois eu vou no mercado não deu 20, pera aí, então tem algumas diferenças, tá certo? Então, primeiro, a primeira diferença é que
existem outras variáveis que influenciam na participação no mercado real. Primeiro, quando eu faço uma análise conjunta, eu assumo que o indivíduo conhece a marca, né, conhece todas as ofertas e todas as ofertas estão à sua disposição para serem compradas, né? Então, é o pressuposto do conhecimento e da distribuição. Mas isso não necessariamente é verdade. Às vezes o indivíduo não conhece a marca, ou às vezes o indivíduo não acha a marca para comprar. Às vezes também o indivíduo ele vai comprar, ele compra distraído, ou ele resolve mudar de marca para mudar, né? Ele toma uma decisão não racional. A gente sabe que decisões não racionais não são tão infrequentes assim, tá certo? Simplesmente, hoje eu vou comprar algo diferente, né? Então, isso tem que ser levado em conta. A gente também tem que levar em conta a máxima da pesquisa de marketing, não é verdade? Às vezes a pesquisa tem um erro, não é verdade? A gente sempre tem que contar com o erro da pesquisa, certo? Seja o erro amostral ou seja o erro não amostral, ok? Então, sempre existe essas possibilidades quando a gente fala de análise conjunta. Bom, quais são os principais tipos de análise conjunta? Então, esse exemplo da balada é o método tradicional, que é baseado em rating, né? Cada um dá uma nota, um rating. Ou ela também pode ser feita por meio de ranking, né? Então, ao invés de eu pedir para o respondente dar uma nota de 1 a 10, ou de 0 a 100, ou de 1 a 5, eu vou pedir para ele ordenar em ordem de preferência. O segundo principal tipo é baseado em escolhas e algumas variações desse baseado em escolhas, tá certo? Existem algumas variações. Vantagens da baseada em escolha, ela é mais próxima da realidade. Como eu disse, o indivíduo vai no supermercado, ele compra um produto, ele não fica dando nota ou ranqueando cada um dos produtos. É menos cansativo para o respondente, é um pouco mais flexível na hora de elaborar a análise conjunta, certo? É possível a gente usar exemplos bastante realistas, né? Então vejam, por exemplo, essa gôndola, né? Na verdade, o ideal é isso, né? Eu não vou dar para o indivíduo descrições de produtos que são meio aborrecidas, não é verdade? Então, o que eu vou dar para o indivíduo? Eu vou dar uma gôndola de supermercado ou uma gôndola como se fosse uma gôndola de carros, ou como se fosse uma gôndola de geladeiras, enfim, o que quer que eu esteja fazendo a análise conjunta, ok? Então, o indivíduo não vai ler uma série de descrições de produtos, ele vai ver uma gôndola, tá certo? Então, aqui é como se o indivíduo estivesse numa gôndola do supermercado e ele tivesse que escolher entre, por exemplo, algumas formulações de detergente para lavar roupa em pó ou formulação líquida, tivesse que escolher a marca, tivesse que escolher o tipo de benefício e também o preço, né? Então a gente tem tudo junto aí, né? Diferentes tipos de formulação, diferentes marcas, diferentes tamanhos, diferentes benefícios e diferentes preços. Então é como se o indivíduo estivesse numa gôndola falando, bom, e agora? O que eu escolho? Certo? Então, os passos para fazer análise conjunta, né? Agora pegando tudo isso que a gente já viu e colocando numa linha do tempo, né? Então, primeiro passo, desenhar os atributos mais importantes, ok? Primeiro passo, eu preciso saber quais são os atributos relevantes. Lembrando, uma análise conjunta vai me dizer quais são os atributos menos relevantes, mas ele não vai me dizer que faltou algum atributo. Isso ele não vai me dizer. Então, é melhor pecar pelo excesso do que pecar pela falta. Embora eu não deva colocar atributos em excesso, porque a gente já viu que à medida que o número de atributos aumenta, a análise fica fica mais difícil e se eu puser muitos atributos, fica impossível.
Segundo, eu tenho que determinar como é que eu vou apresentar esse estímulo, né? Então eu vou escolher os atributos e os níveis e agora eu vou escolher como é que eu vou apresentar. Eu vou apresentar um protótipo, vou apresentar um modelo, vou apresentar o produto, vou apresentar um desenho, né? Então eu tenho que escolher, ou vou fazer uma descrição, né? Eu tenho que, lembrando, de novo, quanto mais próximo da realidade o estímulo, melhor. Terceiro, eu vou escolher qual é o tipo de tarefa, se é ranking, rating ou choice. Vou escolher o tipo de escolha, de resposta, e em geral, obviamente, tem a ver com o passo anterior, que é o tipo de tarefa. E, por final, escolher o método de análise, né? Então, lembrando, para escolher os atributos, eu tenho que escolher o número mais enxuto possível, embora eu não possa esquecer nenhum que seja importante. Eu tenho que escolher os níveis dos atributos, quanto mais próximo da realidade, melhor. Os tipos de tarefa, ranking, rating, choice. As tipos de resposta, intenção ou probabilidade de comprar, né? Numa escala de 0 a 100, qual é a probabilidade de você comprar esse produto caso ele estivesse à venda? Ou uma preferência, qual desses você prefere mais? Ou uma escolha, se você estivesse na loja para comprar, qual desses você compraria? As análises variam de acordo com o tipo de tarefa, né? Então, sem entrar muito em detalhes, mas se eu usar um ranking, eu não vou usar regressão linear, vou usar um negócio chamado Monanova, que é uma regressão linear para dados ordinais. Se eu fizer o rating, eu vou usar uma análise de regressão linear. Se eu usar choice, eu vou usar um modelo Logit. Esse modelo que a gente usou é um modelo bastante simplificado, que na prática não é tão utilizado, ok? Na verdade, o que a gente fez, né, naquele exercício da balada, e que vocês podem fazer no trabalho também, sem problemas, na verdade é uma simplificação de uma análise de regressão linear, tá certo? Então, aquilo lá é uma análise de regressão linear simplificada. Quanto ao método de análise, em geral eu tenho que tomar uma outra decisão, que é se eu vou fazer análise agregada ou segmentada. Então, a segmentação, em geral, ela está associada às utilidades ou às diferenças nas preferências de cada utilidade, né? Então, eu posso ter um segmento que quer pagar mais barato, tem um segmento que quer mais um tipo de benefício X, um outro que quer mais um tipo de benefício Y, ou tem um outro indivíduo que não é nada sensível a preço, enfim, existem aí diferentes consumidores, eu preciso decidir como é que eu vou fazer minha análise, certo? Em geral é o que se faz, né? Eu divido a amostra, encontro diferentes segmentos de mercado e desenho as ofertas para cada segmento de mercado. E depois eu tenho que decidir qual que é o tipo de simulador que eu vou utilizar e a regra, mais importante é a regra do simulador, e aí a gente viu que tem também algumas opções, tá certo? Muito bem, era isso que a gente tinha para falar, para aprender sobre análise conjunta. Nós aprendemos muita coisa aqui, né? Não apenas para que serve, quando a gente deve fazer, mas como a gente deve fazer, tá certo? Infelizmente, eu vi muito poucas aplicações de análise conjunta na minha vida, muito poucas aplicações. Eu acho que essa análise tem um potencial tremendo, eu acho que muita gente não conhece, não sabe fazer, mas ela tem um potencial gigantesco, tá certo? Eu não sei se é uma exclusividade do mercado brasileiro, mas eu acho que isso é uma coisa de vários países,
né? Então é uma análise muito potente, mas que tem tido uma aplicação limitada, ok? Então tá aqui, vocês aprenderam, espero que isso seja muito útil na vida de vocês, na vida profissional, ok? Muito bem, terminamos aqui então mais uma aula do nosso curso de aplicações e pesquisa de marketing. Eu espero muito que você tenha gostado, eu espero que você continue assistindo esses vídeos e que nos prestigie cada vez mais. Muito bem, nos encontramos na próxima aula. Até logo, um abraço, até mais.